Aleluia! Estou muito animado com o que Deus vai fazer aqui hoje. Antes a gente estava orando e o Senhor deu várias visões, várias palavras preciosas, extraordinárias. Eu já queria começar, se você puder distribuir o pãozinho e o suco de uva, né? Se você em casa, né, já separou o seu suco de uva, o seu pãozinho para ceia, a gente vai fazer agora no início. Amém? Então, quem puder ir distribuindo. Enquanto isso, eu vou estar orando. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela sua graça, obrigado pela sua bondade. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus de novidades, Senhor. O Senhor tem um presente para cada um de nós essa noite, Senhor. O Senhor me falou isso, Senhor. Pai, e eu te peço, Pai, que o Senhor faça algo hoje, Senhor. Como o Senhor é um Deus de novidades, Pai, que o Senhor faça algo hoje que nunca foi feito, Senhor, na história da humanidade, Senhor. Pai, porque o Senhor é um Deus de novidades, Senhor, novidade de vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque Jesus não vencerá, Jesus já venceu. Obrigado, porque a Tua glória encherá toda a terra e por isso não precisamos temer, Senhor. Pai, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que o medo, Senhor, ainda que a aflição, ainda que a angústia, Senhor, nos cerque, Senhor. A Tua palavra diz que devemos andar, Senhor, como vendo o invisível, Senhor. A Tua palavra diz que o justo, Senhor, o justo viverá pela fé. Apenas o justo, Senhor. Não o evangélico, não o crente, Pai, de fim de semana, Senhor. O justo andará pela fé, olhando o invisível, vendo como quem enxerga quase que consegue apalpar, Senhor. Apenas o justo viverá pela fé. Porque sem fé, o justo sabe disso. Sem fé, é impossível te agradar. Obrigado, Senhor, assim como Paulo diz, Senhor, obrigado pelas dificuldades também, Senhor, que nos dá a possibilidade de conhecer o Teu amor de uma forma diferente. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Abre nossos olhos espirituais, abre, Senhor, nossos ouvidos espirituais, abre, Senhor, a mente de Cristo. Abre, Espírito Santo. Abre, Espírito Santo. Abre, Senhor. Abre de forma que venhamos a tremer, Senhor. Chacoalhar com aquilo que vemos, Senhor, no Espírito, Senhor. Aquilo que venhamos a ser transformados, Senhor. Ousados, Senhor. Enche-nos do Teu amor, Senhor. Enche-nos do fogo da Tua presença, Senhor. Mais fogo, Espírito Santo. Mais fogo, Senhor. Incendeia-nos, Senhor, como tochas vivas, Senhor. Incendeia-nos, Senhor. Incendeia-nos, Espírito Santo. Incendeia-nos, Senhor. Obrigado, Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Te amamos, Senhor. Obrigado, Deus. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. Mais cedo eu vi tantos anjos nesse lugar, cercavam aqui todos esses lugares aqui. Eu não sei se alguém aqui mais teve a oportunidade de ter essa visão, ou teve essa visão. Se alguém teve, levanta a mão, por favor, se mais alguém teve essa visão. Não, ninguém? Amém. Eu tive essa visão mais cedo. Os anjos cercavam esse lugar e eles estavam parados, né? Enquanto o Ulisses estava no louvor, o pessoal estava no louvor. Aliás, eu creio que Deus está nos movendo num novo tempo de louvor. Não sei se vocês já perceberam isso,
mas a gente tem visto louvor nessa casa aqui especificamente, sempre tem sido algo extraordinário, né? Tem sido algo tremendo, mas eu sinto que Deus está nos movendo em algo novo nessa área, então eu queria glorificar o nome do Senhor, né? Pedir a vocês que uma salva de palmas para Jesus na vida deles, né? O que a gente tem visto é isso. E uma salva de palmas para Jesus na vida deles, amém? Para esse grupo de louvor que tem se submetido aos desejos do coração do Senhor. Isso é tremendo. Glória a Deus. Amém? Então, eu vou te dar um tempinho, se você quiser orar a Deus, pedir ao Senhor, né? Sempre ceia, sempre é um momento tão precioso, é algo tão especial, então, se você quiser baixar sua cabeça. É um momento de aliança, é um compromisso e uma lembrança de que um morreu por todos e ressuscitou. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Comamos o pão que representa o corpo de Cristo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus. Depois entregou aos seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. E aqui o trecho que eu gosto tanto. Prestem atenção ao que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que conosco, agora, beberei vinho novo, algo novo, no reino do meu Pai. Amém? Bebamos o que representa o sangue de Cristo. Uma salva de palmas para Jesus, amém? Amém. O Senhor mudou um pouco a minha pregação, então eu vou seguir o que o Espírito Santo está me orientando. Eu passei alguns versículos, mas Ele me orientou outros versículos. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim que o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Tudo que você vê originou-se daquilo que não se vê. O que não se vê, Deus é Espírito. Então tudo originou-se no pensamento. Tudo originou-se na imaginação do Senhor. Tudo originou-se no desejo, na intenção, naquilo que Ele desejou e falou. E o que Ele falou se cumpre. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus por isso. Você crê nisso? Que tudo que Deus falou se cumpre? Você crê nisso? Amém. A palavra de Deus diz que somos reis e sacerdotes. E a gente tem falado sobre isso há 2 meses. Mas será que realmente você crê nisso? Será que realmente você tem fé de que você é um rei? Será que realmente você acredita mesmo que você é um rei?
Porque nós não fomos criados para acreditarmos que somos reis. Fomos ensinados a sermos órfãos, que há uma diferença muito grande. Todos nós fomos ensinados a sermos órfãos. Pessoas farinha pouco, o meu pirão primeiro. E de repente a gente conhece Jesus, é transladado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí o Senhor nos fala, você é rei, você é sacerdote, você é meu filho. Mas será que realmente cremos nisso? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Eu queria falar rapidamente sobre fé. Queria falar sobre dúvida. E queria falar sobre incredulidade. Mateus 17,14 diz assim, se puder botar, Mateus 17,14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia, compadece do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Trouxe aos seus discípulos, aqueles que andavam com Jesus, aqueles que viram os milagres, os sinais, as maravilhas, e não puderam curá-lo. Na minha Bíblia eu escrevi, podiam, mas não fizeram. Podiam curá-lo, mas não fizeram. 17. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa. Está falando com seus discípulos. Discípulos esses que andaram por ali expulsando demônios, curando enfermos, fazendo sinais e maravilhas. E aqui eles estavam diante de uma situação em que eles podiam, mas não fizeram. Daí vem essa resposta dura do Senhor que diz, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Ou até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade. Por causa, a minha versão diz, por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Eles tinham a habilidade de fazer, mas não fizeram. E aquilo, o Senhor fala, não é porque vocês tiveram medo, não é porque vocês estavam sofrendo, não é porque é por causa da incredulidade. Então o Senhor fala para nós, vocês são reis e sacerdotes, nós somos reis e sacerdotes, mas até que ponto nós acreditamos nisso? A gente pensa, né, e principalmente isso eu vou falar para os jovens, né, quantas pessoas nos falam, né, vou falar para os jovens, nos falam, né, eu já passei um pouco da idade jovem, mas me sinto jovem, então serve para mim também. Mas quantas pessoas dizem para a gente, o crente não pode fazer isso, o crente não pode fazer aquilo, o crente não pode fazer aquilo outro, como se a Bíblia fosse um livro de não pode. Mas existem mais de 4.000 promessas extraordinárias que só você pode, que só o justo pode. Se trata de algo extraordinário, algo incrível.
Você não é liberto para você fazer o que você quer, porque isso você já fazia. Você é liberto para você poder fazer o que é certo. Tem uma coisa em comum em todos os grandes homens de Deus. Uma coisa: obediência. Homens cheios de dificuldades, cheios de problemas, cheios de limitações. Homens com depressão. Homens com... Tem um monte deles, tem um que me soltou uma meia-verdade. Mas eles tinham algo em comum. Teve o que negou Jesus, mas eles tinham algo em comum: obediência. Eu gosto dessa passagem. E se pedires, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. E é interessante que eu andava com um grão de mostarda na minha carteira. Quando eu tinha uma situação muito difícil, eu olhava para aquele grão de mostarda e falava: é só dessa fé que eu preciso. Eu não preciso de muito mais do que isso, para o monte sair voando por aí. Mateus 21:19 diz assim: avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folhas, e disse: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. Os seus discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, se tiverdes fé e não duvidardes, é possível você ter fé e dúvida ao mesmo tempo. Por isso ele está falando: se você tiver fé e não duvidar, porque ele está falando, por que ele fala isso? Porque é possível você ter fé e duvidar ao mesmo tempo. É possível isso, Rodrigo? Eu vou te mostrar que é. Vários personagens bíblicos tiveram fé e dúvida ao mesmo tempo. Se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te e precipita no mar, e assim será feito. E tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Meu irmão, não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando. Tudo que você pedir em oração, recebereis. Eu conheço pessoas que oraram anos pelos seus pais e desistiram, porque tinham fé e duvidaram. Mas eu vi o seu pai, por exemplo, ser liberto e se entregar a Jesus. E cadê essa pessoa? Cadê essas pessoas? Eu vi. Hoje o pai é crente. Tudo que pedimos em oração, crendo. Tudo que pedimos em oração, crendo. Quantas coisas? Tudo. Mas eu posso dizer isso. Eu pedi algo a Deus e eu não recebi. Então não tinha fé, Rodrigo? Eu não estou falando isso. Eu posso falar isso, já pedi tantas coisas e não recebi, não aconteceu. Mas eu sei que não está do lado de Deus. Eu sei que eu estou em transformação, que o amor está sendo gerado, está sendo formado em mim. Que muitas coisas, a minha esposa convive comigo e ela sabe, muitas coisas precisam ser transformadas dentro de mim. Aliás, eu nem oro muito mais para que Deus transforme alguém, eu oro para que salve, que liberte, etc. Mas eu oro para que eu seja transformado. Quando eu fico horas orando é por mim, pela minha transformação. Para que o amor seja gerado e seja moldado em mim. Se tiverdes fé e não duvidardes, tudo o que pedirmos crendo. Onde está a fé para crer nisso? No relacionamento com Deus, através da palavra. Só é possível se relacionar com Deus através da sua palavra, através de uma busca face a face. Jesus falou, a gente pode ter fé e dúvida ao mesmo tempo. Olha só isso.
Quando uma circunstância vem, quando uma circunstância difícil acontece, muitas vezes a gente confia na capacidade do diabo de realizar o seu plano, e a gente desconfia da capacidade de Deus de nos abençoar, de nos guardar, de nos livrar e nos lançar além de todos os planos do inimigo. Qual a diferença entre dúvida e incredulidade? Existe uma diferença, porque na Bíblia fala de dúvida e na Bíblia também fala de incredulidade. A dúvida é quando você não sabe algo. Eu não sei. Eu não conheço. Eu me converti hoje, eu ainda não conheço. Às vezes a gente fica pensando, o pessoal não lê a Bíblia, né? E fica pensando, mas eu não sei isso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não é porque você não sabe que não vai te afetar. A Bíblia diz que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Destruído. O que destrói é a falta de conhecer, que gera um monte de dúvida, e a dúvida gera medo. E o medo paralisa, o medo te impede, o medo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Eu não estou falando para você romper a ordem pública, eu não estou falando disso. Mas eu estou falando para você que existe um espírito de medo tentando parar você, tentando parar a igreja. O Brasil é um celeiro do Espírito Santo, um celeiro do fogo de Deus, é um celeiro do poder de Deus, é um celeiro. As pessoas vêm aqui e ficam chocadas com o que Deus faz. Esse lugar aqui, por mais que a gente pense, os políticos são isso ou aquilo, já eram, e era um celeiro, porque Deus quer fazer. Não é porque algum grande apóstolo quer fazer, é porque Deus olhou o Brasil e Ele anseia fazer isso. Então a gente tem medo, porque desconhece, porque não medita, porque não pratica, porque não pega a palavra e usa a palavra, e pratica a palavra. Eu tenho lá no meu espelho, todos os dias, Salmo 128, é esse aqui, o homem que teme ao Senhor é feliz. E ali tem uma série de sequências ali para o homem que teme ao Senhor. Comerá do seu fruto, será próspero. Sua mulher será como videira, trazendo vinho novo. Seus filhos serão como broto de oliveira, a roda da sua mesa. Então eu tenho ali no meu espelho todo dia. Eu falo, essa é a minha realidade. E Senhor, aquilo que ainda precisa se curvar, o temor do Senhor, que se curve. E a incredulidade? A dúvida é quando você não sabe. E você não sabe porque você não quer. Está disponível. É só você buscar. E a incredulidade? A incredulidade é diferente. A incredulidade é quando você sabe e deseja ir na direção oposta. É isso que gera a incredulidade. Por isso que Jesus virou para os seus discípulos e falou para eles, geração incrédula. Por quê? Porque eles tinham acabado de vir num local onde eles tinham expulsado o demônio, libertado pessoas. Mas o que aconteceu ali? Aquele menino lá em Lucas, se vocês forem lá na parte de Lucas, vocês vão ver que aquele menino espumou, ele caiu como morto, o demônio fez gato e sapato dele. Né? O diabo gosta de fazer essas coisas, show, espetáculo. E aí, se vocês forem ver em Lucas também, você vai ver que Jesus está chegando e tinha ali uns fariseus ali debatendo teologia com os discípulos. Mas o garoto estava lá, endemoniado. Agora, porque eles se depararam com uma situação nova, porque eles se depararam com uma dificuldade nova, porque eles nunca tinham visto isso, e isso vai acontecer, eles pararam para fazer o quê? Debater teologia. Você pode ter dúvida até na sua mente, mas você não pode ter dúvida no seu espírito, no seu coração. Quer ver aqui um caso aqui de alguém que tinha fé e dúvida ao mesmo tempo?
Marcos 1,39 diz assim: e pregava nas sinagogas dele por toda a Galiléia, e expulsava os demônios, porque é isso que Jesus faz, né? Ele é luz e não tem conversa, onde a luz chega, as trevas têm que recuar. Aproximou-se dele o leproso, que rogou-lhe, pondo-se de joelho diante dele, e dizia: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: quero ser limpo. 42 que eu estou. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amém? Então aqui, olha só, chegou um leproso, ele era tido como a escória da sociedade. E aí o que aconteceu? Ele viu Jesus, ele viu ali a solução, ele sabia, ele tinha fé e dúvida. Tanto é que ele chega para Jesus e fala o quê? Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Ele sabia que Deus tinha poder suficiente para curá-lo, mas ele tinha dúvida se Deus queria. Então Jesus pega e toca nele, e o homem não foi curado quando Jesus tocou nele. Eu acho interessante o texto, porque, olha o texto aqui comigo, ó, se queres bem pode limpar-me, 41 diz assim: Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, mas ele não foi curado quando Jesus tocou ele. Versículo 41. Ele não foi curado quando Jesus tocou ele. Ele tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Ele resolveu o problema da dúvida. Jesus resolveu o problema da dúvida dele e falou: quero, fique limpo. E depois que ele falou, ele foi totalmente curado. Quer ver um outro exemplo de uma pessoa que teve fé e dúvida? Todo mundo com medo no barco, e vem Pedro, vem Jesus andando sobre as águas, né? E aí, aquela luta lá, numa noite tenebrosa lá, de ventos e ondas e etc, 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 e Jesus vem andando sobre as águas e de repente, os discípulos estavam dentro do barco, olharam para Jesus e se apavoraram. Eu quero que você imagine por um momento, você está ali numa maior dificuldade, de repente vem alguém andando sobre as águas. Meu irmão, de noite, algo que você nunca viu na sua vida. E eles se apavoraram. E Pedro falou: Senhor, se for o Senhor, manda eu ir ter contigo. E vocês conhecem essa passagem? O Senhor Jesus falou: quero. Não, ele falou: vem. A palavra de Deus é tão poderosa que um simples vem carrega todo o poder necessário para que um homem realize aquilo pelo qual ela foi originada, que é: vem, anda sobre as águas. E Pedro meteu o pé em cima d'água e saiu andando. Mas a Bíblia diz que ele olhou as circunstâncias e ele afundou. Ele teve fé para botar o pé fora d'água, irmãos. Olha só que fé incrível. Ele teve fé para botar o pé fora d'água, mas ele teve dúvida: será que eu vou chegar até Jesus ou será que a onda vai me pegar? Por quê? Andar sobre as águas numa piscina sem vento e sem onda é mais fácil? Não é. Fé e dúvida. Mas é interessante que Jesus fala para ele: você foi um homem de pequena fé, mas eu quero ter uma pequena fé dessa, porque você precisa de uma fé bem pequena para andar sobre as águas. E quando Jesus está falando de mover os montes, ele estava falando daquele demônio que estava ali assolando aquela família. Agora, como é que eu resolvo o meu problema de incredulidade? Como é que eu resolvo o meu problema de... Vocês entenderam isso? Quer dizer, existe a dúvida, que é você não conhecer. Eu desconheço. Me deparo com uma situação que eu nunca vi antes. Já me deparei com várias dessas e já fiz um monte de besteira. E a outra é a incredulidade, é você saber o que você tem que fazer e não fazer. O pecado e a incredulidade são irmãs siameses. Caminham juntos.
E daqui a pouco a gente está discutindo teologia para explicar por que não aconteceu. Assim surgem as doutrinas mais estranhas. Mas como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso? Mateus 5,6 diz assim: bem-aventurado os que têm fome. Repete comigo: fome. Fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A fome pode ser uma coisa boa. O que tem de mais persuasivo? Eu não conheço nada mais persuasivo do que fome, irmãos. A fome é extremamente incentivadora. Os governos, eles sabem que um povo mantido a pão, água, circo, você consegue um nível de controle, mas cuidado, não deixe esse povo com fome. Então, você pode ter o maior exército do mundo, como é o caso da China, mas os caras estão atrás, vieram aqui no Brasil e compraram a nossa soja, compraram soja de tudo que é lugar. Não deixe um povo com fome, porque junto com a fome vem um espírito. Junto com a fome carrega depois dele um espírito. É um espírito de desespero. Eu não sei se alguém aqui já passou esse nível de fome. Eu já tive fome, meu irmão, de comer coisas que você não imagina. E olha que eu acho que eu nem cheguei nesse ponto. Eu já comi miojo cru, porque eu estava morrendo de fome, não tinha como cozinhar. Já comi comida de cachorro, porque eu não tinha mais nada para comer, era aquilo que tinha, e a fome bateu, e era isso que ia. Tinha um saco de comida de cachorro, é comida de cachorro. Au, au. Junto com a fome carrega um desespero. Você já pensou se essa igreja estivesse cheia de pessoas com fome de Deus? Fome da sua presença, desespero pela sua presença. Senhor, eu preciso de mais. Senhor, eu quero mais. A gente não teria, meu irmão, 1 ou 2 batizados no Espírito Santo, não. A gente teria uma igreja cheia do mover de Deus, cheia do poder de Deus, cheia da glória de Deus, cheia de pessoas como uma tocha que fumega, meu irmão, uma tocha incendiada. Porque a fome carrega um desespero. E eu sei o que é a fome de Deus. Eu sei. Fala: Senhor, eu preciso do Senhor. E ficar horas e horas e horas: Senhor, mais. Eu preciso de mais. Senhor, o que eu conheci até agora não me adianta, Senhor. Eu preciso de mais revelação. Eu preciso de mais entendimento. Eu preciso de mais. É um espírito de necessidade, irmãos. Infelizmente, tem pessoas que só se deparam com uma situação dessa, uma situação muito difícil. Mas você já parou para pensar, se você realmente tivesse fome de Deus, como um dos meus heróis na fé, John D. Lake. John D. Lake, um americano que teve sua vida até os seus 22 anos assolada por doença na sua família. E ele, no começo do século passado, ele foi buscar a Deus desesperado. Senhor, eu preciso, a minha família, meus irmãos morrem, meus tios morrem, meus primos morrem. Eu preciso de algo diferente, eu sou teu servo, eu preciso de um poder de cura. E ali, ele conheceu a manifestação do poder de Deus, e a sua mulher que ia morrer, o seu filho que ia morrer, todos foram curados. Sua prima que ia morrer foi curado. E a vida desse homem gerou, no mínimo, aí, lá em Spokane, 100 mil vidas, 100 mil curas. Foi declarado o lugar mais saudável do mundo. Porque um homem teve fome. E quando ele estava no auge da sua situação financeira, um homem muito rico, Deus virou para ele e falou assim: ó, larga tudo, deixa para trás e vai para a África. Ele foi para a África com 4 filhos, com $1,25 no bolso. Deixou tudo para trás. Mas o que aconteceu pela sua obediência, por um homem que teve fome, que experimentou a Deus?
Ele tacou fogo na África do Sul. E eu tive em Washington com um homem que é um apóstolo lá de um país que cuida de 1000 igrejas que foram descendentes, ascendentes do John D. Lake. Milhares e milhares de igrejas, milhares. Sabe quantos anos ele ficou na África do Sul? 5 anos. Um dos episódios foi com um homem chamado Dan Van Vuuren. Em 1909, ele era um açougueiro. E ele foi declarado com tuberculose, e ele via lá os sinais, as maravilhas, e ele foi para uma árvore e falou: Deus, ele estava com tanta fome de Deus, com tanto desejo, com tanta necessidade de Deus, que ele falou: Senhor, eu preciso de mais, eu anseio por mais, eu estou com fome da Tua presença. Então, o Senhor batizou ele no Espírito Santo. E aquele homem que orava pela sua mulher, por 18 anos, a mulher dele se converteu, naquele dia, porque ela viu a glória do Senhor sobre a vida dele. E esse açougueiro, depois de um tempo, o Senhor falou para ele: ó, eu quero que você vá falar com o Premier, que era o líder lá da África do Sul, e ali Deus abriu as portas. E esse Premier, que era Luiz Boff, esse Premier diz que quando Dan Van Vuuren, quando ele entrou na sala, o Premier falando isso, quando ele entrou na sala, ele teve que se abaixar embaixo da sua mesa, porque ele viu nesse homem a glória do Senhor. Porque ele viu nesse homem como se Deus tivesse ali, através da vida daquele homem, era perceptível. Ele não tinha argumentos, ele só teve que se abaixar embaixo da mesa, porque ele viu a glória do Senhor na vida desse homem. Não é tempo mais de vivermos dúvida e fé. E como é que você resolve isso? Fome e sede, obediência. Bem-aventurado os que têm fome, porque junto com a fome vem uma necessidade dela ser farta, e Deus ama te dar esse alimento. Um outro homem de Deus que teve fome, chama-se William Seymour. Antes de chegar em Los Angeles, ele orava 5 horas por dia, de tanta fome por Deus. E 5 horas por dia ele orava por mais de Deus. Deus, eu preciso de mais. Quando ele chegou em Los Angeles, o Senhor falou para ele: William, você ora mais. Ele falou: Senhor, ele falou: Senhor, eu preciso de mais, porque quando você tem fome de Deus, você quer mais, é um alimento que você quer mais. Ele falou: Senhor, eu preciso de mais. Ele falou: ora mais. Ele falou: Senhor, mas eu oro 5 horas, ora mais 2. E ele começou a orar 7 horas, porque lembra, tem uma coisa em comum em todos os homens de Deus: a obediência, a submissão. E ele começou a orar. E o poder de Deus foi manifesto através da vida desse homem de uma forma extraordinária. As Assembleias de Deus, e há uma estimativa no Google que 590 milhões de pessoas hoje se autodenominam pentecostais, porque um homem teve fome de Deus. Não é um grupo, não é um homem, Deus precisa de um. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E eu sugiro, queria já chamar o grupo de louvor, já estou acabando. A minha sugestão é que a gente tenha fome de Deus.
até que a gente possa viver como Jesus viveu sobre a terra. Se você se contenta com bons cultos, boas palavras, boas mensagens, desculpa ter que te dizer que Jesus não morreu por isso. Se você se contenta com uma igreja cheia, bom casamento, bom trabalho, Jesus morreu por mais que isso. É interessante que o Senhor tem colocado no meu coração algo que Jesus falou, né? Que a gente não seja apenas usado por Deus, mas que a gente possa viver como Ele viveu. A Bíblia diz isso, né? Assim como Ele é, sejamos também nós nesse mundo. Em tamanha intimidade, que Ele e o Pai eram um. Jesus e o Pai eram um. E o desejo dele é que a gente também seja um com Ele. Esse é o desejo de Deus. Esse é o seu desejo? Ser um com o Pai? Até que as pessoas olhem para você e elas não tenham mais o que falar. Eu oro por isso. Até que as pessoas que eu tenho orado por anos, até que as pessoas que eu amo, que elas toquem em mim e sejam curadas, que eu passe por elas e elas caiam, que algo aconteça sobrenatural, extraordinário. Não porque eu fiz nada, mas porque o amor dele nos enche de tal forma que transborda. João 10:30 diz, Jesus falando, eu e o Pai somos um. Amém? E João 17:22 diz, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Devemos viver como um homem integrado com o Senhor, salvo dos pecados, santificado pelo poder de Deus, cheios do Espírito Santo, recriados com Jesus e em Jesus Cristo, e finalmente, um em natureza, caráter e substância com Deus. Amém? Amém. Então, talvez como eu, você também tenha dúvida e também tenha um coração, às vezes, com incredulidade. Deus fala, não faça, a gente faz. Ou Deus fala, faça, a gente não faz. Mas eu creio que o Senhor quer mudar algo em nós essa noite. Ele quer incendiar nossos corações. Então, se você deseja esse fogo de Deus, eu te convido a ficar de pé. E a gente vai cantar esse louvor juntos. E eu te convido a não se preocupar com mais ninguém aqui, porque o Espírito Santo, ele vai derramar fogo sobre a sua vida. Porque bem-aventurado os que têm fome. Bem-aventurados os que têm fome. Então, se você tem fome, expressa a sua fome essa noite. E você vai ser farto. E Deus vai te encher de tamanha forma que você vai transbordar. E o fogo de Deus vai se espalhar sobre a terra, porque uma tocha se acendeu, um pavio fumegante, Deus foi lá e soprou, e explodiu no fogo de Deus, porque vem um que batiza com água, mas ele diz, mas tem outro que é muito maior do que eu, que batiza com fogo, o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo. Então, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, essa noite Deus quer te batizar, essa noite Deus quer te encher, mas demonstre a sua fome, diga para Deus, eu estou com fome, eu quero mais, eu não sei você, irmãos, mas eu preciso de mais. Sobre a minha alma, que eu não te contenha, que eu não te controle. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Vem com teu fogo sobre a minha alma, que eu não te contenha, que eu não te controle. Eu
quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Vem com teu fogo sobre minha alma, que eu não te contenha, que eu não te controle. Quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Vem com teu fogo sobre a minha alma, que eu não te contenha, que eu não te controle. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti. Não há lugar onde eu quero estar. Não há lugar que eu prefira estar. Não há lugar que eu prefira estar. Que o seu amor, que o seu amor. Não há lugar que eu prefira estar. Não há lugar que eu prefira estar. Não há lugar que eu prefira estar. Que o seu amor, que o seu amor. Vem com teu fogo sobre a minha alma, que eu não te contenha, que eu não te controle. Quero mais de ti, Senhor. Quero mais de ti, Senhor. Vem com teu fogo sobre a minha alma, que eu não te contenha, que eu não te controle. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, mais de ti. Vem, 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 vem. Vem com teu fogo sobre a minha alma, que eu não te contenha, que eu não te controle. Quero mais de ti, Senhor. Quero mais de ti, Senhor. Vem com teu fogo sobre a minha alma, que eu não te contenha, que eu não te controle. Quero mais de ti, Senhor. Não há lugar que eu prefira estar. Não há lugar que eu prefira estar. Não há lugar que eu prefira estar. Que o teu amor, que o teu amor. Não há lugar que eu prefira estar. Não há lugar que eu prefira estar. Não há lugar que eu prefira estar. Quem teu amor, quem teu amor. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Ore comigo assim: Deus, eu quero mais. Eu quero ter mais fome de ti. Deus, eu quero ter essa fome desesperadora, disposto a te obedecer e te adorar com todo o meu ser. Tudo que eu quero é te adorar e te obedecer. O meu coração só deseja te adorar. Aqui aos seus pés eu achei o meu lugar. Amém e amém ao que está sentado no trono, em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, amém.